Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Shirley Botelho, sou a professora de História. Preparados para a nossa aula? Então vem comigo ver o tema. A nossa aula está muito especial, vocês vão curtir bastante. É a aula de número 68, que tem como título Um Presente do Nilo e o objeto do conhecimento, Povos da Antiguidade na África, Egípcios. Estão preparados? Vamos lá, então. Muito bem, turminha. Nesta aula nós vamos abordar um assunto muito interessante, porque nós vamos explorar uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade, que é o Egito Antigo. Para isso, trouxe vocês aqui na cidade do Cairo, no Egito, onde estamos diante dessas três pirâmides magníficas, as pirâmides de Quéops, Khafre e Mykenrinos. Então, nessa aula, nós vamos desvendar aí os mistérios das pirâmides, vamos falar um pouco sobre a religiosidade dos egípcios, sobre os faraós, como essa sociedade se constituiu às margens do rio Nilo e formou aí um grande império milenar. Vamos lá? Bom, pessoal, então vem comigo descobrir como iniciou, como se formou essa grande civilização. Então a gente vai para um período um pouquinho anterior, que a gente chama de período pré-dinástico, onde se estabeleceram pequenos aldeamentos ao longo às margens do rio Nilo. Então essas aldeias, esses povoamentos eram chamados de nomos. Os administradores dos nomos eram os nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram origem a dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, localizado ao norte. A gente vai ver aqui as coroas do Alto Egito e do Baixo Egito. Quando o nomarca chamado Menes, ele vai conquistar o Baixo Egito, ele unifica essas duas coroas e nós temos então o início da história egípcia, do Império Egípcio, que nós vamos ver a partir de agora. Para a gente entender melhor sobre a história dessa grande civilização, ela é dividida em três partes. Então, a primeira delas é o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.100 a.C. A segunda é o Médio Império, que vai de 2.100 a 1.580 a.C. e finaliza com o Novo Império, que vai de 1.580 a 715 a.C. Então, vem comigo para a gente conhecer melhor sobre essas três fases. Vamos ver então quais são as principais características do período que a gente chama de Antigo Império. Nesse período foram construídas obras de drenagem e irrigação que permitiram a expansão da agricultura. Além disso, foram construídas nesse período as famosas pirâmides de Quéops, Khafre e Mykenrinos, que ficam localizadas ali nas proximidades de Mênfis, a capital do Egito na época. Chegamos então no período intermediário, que a gente vai chamar de Médio Império, que vai de 2100 a 1580 a.C. Nesse período é marcado por várias conquistas territoriais e prosperidade. No entanto, algumas agitações internas enfraqueceram o poder político do Egito. Isso fez com que alguns povos acabassem invadindo o território. Esses povos eram os Ixos, que vem de um termo egípcio que significa senhores de terras estrangeiras. Eles tiveram tempo para se armar, para se estabelecer militarmente e acabaram dominando o Egito durante 170 anos. Chegamos então no Novo Império, a fase que finaliza a civilização egípcia, que vai de 1580 a 715 a.C. Esse período inicia com a expulsão dos Ixos pelo faraó Amoses I. Foi marcado também por numerosas conquistas territoriais. No entanto, em seu final ocorreram agitações internas e outra onda de invasões por diversos povos. São eles os assírios em 670 a.C., os persas em 500
325 a.C. Posteriormente vieram as invasões dos gregos em 332 a.C. e os romanos acabam dominando a região no ano 30 a.C. Vamos ver então como estava dividida a sociedade no Antigo Egito. Lembrando que é uma sociedade bastante complexa e estratificada, com uma hierarquia social bastante rígida, onde quase não havia possibilidade de mobilidade social. No topo dessa pirâmide social estava o faraó, que era adorado como um verdadeiro deus. Eles consideravam que Faraó era a encarnação de Horus na terra, portanto, não havia quem questionasse a autoridade dele. Na sequência, estavam ali no topo dessa pirâmide, abaixo de Faraó, sacerdotes, nobres, depois vinham os escribas, os guerreiros, os militares, mercadores e os artesãos. Os lavradores, operários e servos faziam parte da classe baixa da população. E havia também na base da pirâmide escravizados, que geralmente eram prisioneiros de guerra, compondo assim essa pirâmide social. Muito bem, turminha, estamos aqui às portas de um templo egípcio para tratar de um assunto muito importante dentro dessa sociedade, que é sobre a religião. A religiosidade para os egípcios, ela marca um aspecto central, tanto na vida política, economia, social. Então, para falar mais sobre isso, eu convido vocês a entrarem comigo no templo. Vamos lá? Estamos então adentrando na Casa dos Deuses, um templo religioso utilizado pelos egípcios. Esse lugar, ele representa aqui um dos cenários mais importantes para essa sociedade. Eles eram politeístas, sendo, portanto, adoradores de vários deuses. Os egípcios costumavam adorar distintas divindades que poderiam representar forças da natureza, animais e figuras humanas. Alguns desses deuses poderiam ser adorados por todo o território dos egípcios, outros em apenas algumas localidades. Então, além de politeístas, os egípcios também costumavam homenagear figuras antroposomórficas, que eram seres híbridos, metade humano e metade animais. Então, neste templo aqui, nós temos dois convidados muito importantes que representam um papel significativo na mitologia egípcia. Estamos aqui diante de Ísis e Osíris. Segundo a tradição egípcia, eles eram casados e administravam um reino próspero e harmonioso. Sete, irmão de Osíris, tinha inveja do irmão, então assassinou o irmão. Ísis vai atrás, procura o corpo de Osíris, o ressuscita temporariamente e concebe com ele um filho chamado Horus. Horus aqui, ele representa uma figura, ele era o deus Sol, uma figura proeminente. Inclusive, os faraós, aqueles que reinavam o Egito, eles eram considerados a reencarnação de Horus. Então percebam aí a importância que a religiosidade tinha na vida dos egípcios. Uma das características mais fascinantes da civilização egípcia era em relação à sua escrita, o modo como eles deixavam registrados vários aspectos importantes da sociedade. Os escribas representavam uma classe de notório destaque no Antigo Egito e eram eles os responsáveis pela parte da escrita. Cabia a eles registrar todos os acontecimentos do Império Egípcio, além de desenvolver outras funções, tais como arquivista, copista, contador ou secretário. Eles desenvolveram 3 tipos de escrita: a escrita hieróglifica, a escrita hierática e a escrita demótica. Cada uma exercia uma função em determinados setores administrativos do Antigo Egito. Além disso, vamos conhecer agora um pouco das maiores contribuições dos egípcios, o que eles deixaram para a posteridade. As suas maiores contribuições estão ali nos fundamentos da aritmética, geometria, filosofia, religião, engenharia, medicina, o relógio do sol, o sistema de escrita e as técnicas agrícolas. Hoje, o Egito tem pouca identidade com os tempos antigos, mas o seu território, onde a natureza permanece basicamente a mesma, uma combinação especial do rio Nilo com o deserto, guarda os vestígios daquela que foi uma das maiores civilizações da Idade Antiga. E nós temos registro dessas civilizações hoje, como nós vimos no início dessa aula, né? Com as várias pirâmides que eles deixaram para a posteridade. Bom, finalizamos assim o nosso contraturno digital sobre a
civilização egípcia, vamos agora para o nosso aplicando. Chegamos então naquele momento de aplicar os nossos conhecimentos obtidos na nossa aula. Então nós temos uma questão que diz o seguinte: a respeito da civilização egípcia, uma das mais antigas civilizações do Oriente Próximo, o historiador grego Heródoto afirmou ser o Egito um presente do Nilo. Considerando alguns aspectos da sociedade egípcia, é correto afirmar que... Aí vamos lá para as nossas alternativas. A alternativa A diz o seguinte: o regime de produção predominante no Antigo Egito era o de servidão coletiva e todas as terras pertenciam ao Estado. Alternativa B, o processo de mumificação dos mortos era feito por toda a população egípcia, como uma forma de manter sua imortalidade. Alternativa C, as grandes pirâmides do Egito foram construídas para servir de moradia aos faraós. Ou a alternativa D, os egípcios, por serem politeístas, adoravam vários deuses, mas havia um deus cujo nome se sobressaía, que era Amon. E aí, qual a alternativa correta? Vamos lá checar? A alternativa correta é a letra A. O regime de produção predominante no Antigo Egito era o de servidão coletiva e todas as terras pertenciam ao Estado. É o que os historiadores chamam de modo de produção asiático, característico daquela sociedade. Mas por que não seriam as outras alternativas? Vamos por eliminação? A alternativa B diz que o processo de mumificação era feito por toda a sociedade egípcia. Isso não é verdade. Era um processo que era muito caro, somente o faraó fazia. Posteriormente, alguns nobres vão fazer também. No entanto, só quem tinha bastante dinheiro tinha acesso à mumificação. Então, não é a B. A alternativa C, as grandes pirâmides foram feitas para a moradia dos faraós? Não, os faraós moravam em seus palácios. As pirâmides elas foram construídas para abrigarem, para servirem de sepultura. Então, também não está correto. E na alternativa D, está dizendo que Amon era a principal divindade. Não está correto. Haviam outras divindades que se sobressaíam. Então, vamos analisar por que a alternativa A está correta, aí com o nosso gabarito comentado. No Egito Antigo, prevaleceu o chamado modo de produção asiático. Todas as terras pertenciam ao Estado e os camponeses trabalhavam nas terras do Estado pagando impostos. Era a servidão coletiva. Essa sociedade, por sua forte dependência dos rios e das obras realizadas nele, são também chamadas de sociedade hidráulicas. Muito bem, finalizamos assim o nosso aplicando e vamos agora para as considerações finais. Vamos então rever alguns pontos mais importantes que foram abordados na nossa aula sobre o Egito Antigo. Aquela civilização que se desenvolveu às margens do rio Nilo e souberam aproveitar muito bem os períodos de vazante e estiagem, que proporcionaram ali algumas técnicas agrícolas que favoreceram o desenvolvimento dessa civilização, que foi dividida no que vai ser chamado de nomos, que eram pequenas províncias, como pequenos estados. Esses nomos, eles se juntaram ao longo do tempo e formaram o que ficou conhecido como Alto e Baixo Egito. O primeiro faraó considerado na história é o faraó Menés, que era um monarca que conseguiu unificar as duas coroas, dando início ao período dinástico. Esse período ele é dividido em três fases: o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.100 a.C. Na sequência vem o Médio Império, que vai de 2.100 a 1.580 a.C. e finaliza com o Novo Império, que vai de 1580 a 715 a.C. A sociedade egípcia era uma sociedade bastante complexa e estratificada. No topo da pirâmide social estava a figura de Faraó, que era considerado um deus, considerado a reencarnação de Horus na Terra. Portanto, não havia autoridade máxima além dele. Outro feito importante dessa civilização é a construção das pirâmides, que serviam como túmulo para os faraós. São construções magníficas que estão presentes até hoje.
Outra característica fundamental é em relação à religião, que dominava boa parte da vida dos egípcios, dominava a política, a economia, o trabalho, e eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam a várias divindades, dentre as quais estavam Ra, Amon, Ísis, Osíris, Horus, que vocês já devem ter visto em filmes ou desenhos por aí já, que marcaram profundamente a posteridade. Bom, finalizamos assim as nossas considerações finais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir @Contraturno Digital. Até a próxima!